Olha, a gente já estava aqui conversando durante o intervalo. Hoje vamos falar sobre aceitação sexual. A gente sabe o quanto as novelas ajudam bastante quando abordam um tema. Eu acho que a Rede Globo tem feito isso muito bem. Faz com que a família em casa comece a falar sobre um assunto que faz parte da vida de todo mundo. Quando a gente fala em aceitar a sua sexualidade, a gente fala de um direito, não é uma oportunidade. A gente fala assim, é uma oportunidade, não é um direito de cada um. E se a gente não falar isso em família, fica difícil depois das pessoas agirem com naturalidade como tem que ser. O que a gente é, se a gente tem caráter ou não tem, é um fato que a gente tem que sempre apontar. Agora, se é heterossexual ou homossexual, isso não vai mudar a nossa vida, vai mudar a vida de quem tem o direito de fazer da sua vida o que deseja e ser, acima de tudo, transparente àquilo que faz feliz. Então, hoje, para a gente falar sobre isso, a gente traz a Clara Guiar. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Clara. Estava falando para ela que durante o reality a gente falava, gente, mas ele é tão fofa, será que ela é fofa desse jeito? Na verdade, eu sou tímida, né? Não, e você é muito gente boa, viu? Obrigada. Tive o maior prazer de te conhecer. Doutora Silvia Helena, que é psicóloga, muito bem-vinda também. Obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com você. Todo nosso. E Flávio Jesus de Araújo, que é maquiador e transformista, muito bem-vindo também, viu, Flávio? Kátia. Agora, quando a gente fala em aceitação sexual, a gente não pode esquecer, antes de mais nada, tem a aceitação da própria pessoa, né? Com certeza. Acho que a parte mais difícil é você olhar e você falar, é verdade, eu sou assim, eu sou assado, ou eu estou assim, eu estou assado. Uhum. Você ainda expôs esse seu lado. Foi, Num tive reality pro show. Big Brother, né? Não é? Não teve como não expor tudo, porque eu fiquei 3 meses lá, Então, por muito tempo, por né? mais que a gente tente segurar alguma coisa, com esse tempo todo, não dá. Mas você tinha a ideia de ser... Você sempre falou isso no BBB. Eu vou ser eu mesma, eu vou ser transparente. Mas você não tinha medo de, puxa, se eu falar de fato que eu sou também homossexual, será que isso vai repercutir de uma forma negativa para a família? Na verdade, eu não me rotulo como homossexual. Eu acho que eu sou uma pessoa curiosa. Eu luto muito pela causa, tenho muitos amigos que são homossexuais, muitas amigas, minhas melhores amigas são. Mas assim, eu não acho que eu seja homossexual, eu acho que eu sou um bi curioso. Mas assim, lá dentro a gente fica muito frágil, muito carente. E aconteceu o que aconteceu com a Vanessa e tal, e rolou um sentimento entre a gente. Foi uma coisa bacana, teve os fãs aqui fora que se espelharam muito na gente, muitas pessoas mandam mensagens pra mim, pessoas que estavam assim pensando em suicídio. Porque é difícil, eu acho. Que criaram coragem para falar com os pais, para se abrir, e olharam pra gente e tomaram a gente aquilo como a voz deles, entendeu? Como um porto seguro. Então, eu tenho muito orgulho do que aconteceu. Mas sabe o que eu acho? Por que as pessoas olharam com muito carinho para vocês? Porque foi uma coisa natural e não foi aquele negócio escancarado, sabe? É chocante. Fala assim, tá todo mundo se pegando, tá todo mundo... Isso com homem e mulher também. No meu ver também é chocante. Você tá com uma família assistindo, não é porque são 2 mulheres que são 2 homens. É porque tem coisa que causa um mal-estar. Você está andando na rua, de repente tem um homem e uma mulher se pegando lá, você fala, gente, não precisa fazer isso aqui. Não, com certeza. Então, tem lugares e lugares. Então foi delicada a relação de vocês. Foi. Então a gente via que a base era o carinho. Então acho que isso fez com que as pessoas, até que eram um pouco mais severas em até abordar esse assunto, que quebrasse o gelo. Com certeza. Isso foi tipo em rede nacional, né? Um horário nobre da Globo e a gente ali fazendo o que dia, nunca ninguém teve coragem de colocar na novela, que demorou anos e anos para ser introduzido, né? A Globo titubeou em colocar um beijo. Sim. E era um selinho. Quando colocou, nossa, e ali a gente via a relação de dia a dia de vocês, com a mesma dificuldade que um casal de homem e mulher, homem com homem tem. Quer dizer, as dificuldades de relacionamento são as mesmas. São. Não muda nada. Com certeza. Mas você tinha isso quando você estava lá no Big Brother em mente de como seria a reação de quem estava aqui fora? Da própria família? Pensava assim, às vezes. Pensava, tipo, na minha família, que é bastante severa. Mas eu acho que, como você mesmo disse, a aceitação tem que vir da gente. E as pessoas não são obrigadas a aceitarem, mas elas são obrigadas a respeitarem a gente. O respeito tem que ser a base de absolutamente Com tudo, certeza. não só em relação a esse assunto. Mas você falou algo que eu comecei dizendo, é porque eu concordo, que eu me imagino. É tão difícil a gente, às vezes, aceitar alguma coisa que a gente tem. Sei lá, por exemplo,
eu tenho um temperamento que agora eu respiro um pouco, mas quando eu vejo subiu, eu já disse. Você fala, podia mais 5 segundos, se Deus me desse mais 5 segundos, eu ia ser tão mais calma. Agora imagine, para um adolescente que se enxerga diferente dos seus amigos ali que você tem contato. Aí que a gente fala na aceitação pessoal. Primeiro de você olhar e falar assim, eu sou assim, eu sou assado e legal, é isso que eu sou. Não é tão fácil como as pessoas imaginam, né? Não, é difícil porque você tem que se administrar. Acho que é tudo do administrar. Mas como você administrou isso? Eu acho que foi a base, porque assim, eu sempre tive a minha família muito perto de mim, graças a Deus até hoje. E tinha muito apoio da minha família, só que a minha mãe já tinha alguns amigos homossexuais. Só que ela vivia naquele mundo de balada, aquelas coisas, então eu não entendia muito. Só que a minha mãe já entendia, então começou a vir de conversas, as pessoas comentarem, você não começa a entender. Então eu sou homossexual, mas como? Por quê? E eu não entendia, porque eu não Mas saía. sua mãe falava? Não. Falava, as pessoas, Flávio, tem um amigo, não sei o quê. Ou às vezes tinha uns trejeitos, aí alguém chegava na minha mãe e comentava, olha, ele vai ser, olha, tem um jeitinho assim, não sei o quê. E eu ouvia, às vezes, tá ali, você tá ouvindo, ou por dançar, ou se soltar, e você não entende, você fala, mas eu não tô fazendo nada. Por que eu sou de diferente? Como é que eu sou assim? Eu sou igual a ela, tá dançando, também tô dançando, por que eu sou diferente? Aí você não vai entendendo. Aí depois, quando você vai para a escola, em aquele momento que já tem aquelas pessoas que já são assumidas, aí você começa a entender. Não, então eu sou parecido com ele. Então ser homossexual é ser igual a ele. Igual fulano parecido com fulano. Aí você começa a se basear nisso. Aí depois você vai... Eu sou muito curioso com tudo. Então eu comecei a ir atrás, comecei a saber, até você ter a primeira abordagem de uma pessoa do mesmo sexo que você, aí você começa a entender o que realmente é o homossexualismo. Então acho que para você foi mais natural, do ponto de vista que começou com a conversa da sua mãe sobre os amigos e você foi se questionando por que as pessoas diziam aquilo. Sim, sim. E não teve aquele... Aí eu acho que é a parte mais difícil, você falar, ok, tá bom, eu sei, eu sou homossexual. Eu acho que o difícil e como eu vou falar isso para minha mãe? Eu que tinha que falar para minha mãe que eu tirava D e E na prova, eu já quase morri. Era uma coisa tão boba, vamos dizer assim, né? Agora imagine você, porque você não sabe a reação do outro. E a gente não adianta, a gente quer ser aceito, não é? Em maior ou menor proporção, mas todo mundo quer ser aceito pela família. Até hoje eu acho assim, nunca chegou ao dia eu falar pra minha mãe assim, mãe, eu sou gay. Ou sou homossexual. Foi natural. Foi natural, porque foi conversando na família, ela começou a entender e aí foi acontecendo as coisas um pouco. Eu confiava mais na minha avó. Então, eu sempre fui apegado mais à minha avó. Então, às vezes eu me sentia mais tranquilo de poder conversar com ela. Mas com a minha mãe, por ela ser mais rígida, então eu ficava com medo. Por saber, então eu tinha medo dela falar alguma coisa. Aí hoje ela começou a entender, até por conta do meu trabalho, que tudo puxou para esse lado, né? Então hoje ela entende mais, mas de falar... Pra ela, mãe, eu sou gay. Não, agora ela já sabe, né? Mas eu acho que ela sempre soube, no sentido que ela percebia, mas ela queria que você se sentisse à vontade para não se sentir constrangido. Mas eu acho que isso é raridade. Com certeza. Eu quero até perguntar para a doutora Silvia justamente isso. Quer dizer, a gente vê 2 casos aqui, claro, super bem assumida, Flávio também, mas que infelizmente não é em todas as famílias que a gente vê essa situação. Como que a gente como mãe, a gente como família deve começar a pensar não só nesse caso, mas em pessoas diferentes, nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos irmãos, para a gente se posicionar de uma forma que a gente facilite a vida deles. É isso mesmo. Eu acho que o importante da gente lembrar é que, assim como para todas as outras coisas, né, do desenvolvimento humano, a gente não tem aquela frase bem clichê, a gente não tem receita de bolo. Então, não dá para dizer que de alguma forma a gente vai se preparar ou que vai ser daquele jeito que eu idealizei, que a minha mãe super vai aceitar, né, como foi talvez no caso do Flávio. Já a Clara colocou uma outra situação, olha, minha família é mais rígida. E aí não tem como a gente exigir uma aceitação em maior ou menor grau. Entretanto, essa questão do respeito é fundamental, independente da expressão da sua sexualidade, né? Seja ela qual for. Um jeito da família se preparar é assim, e também do indivíduo que está passando por isso se preparar, primeiro é pensar que não tem muita receita. Segundo, é a gente pensar que o ser humano, ele nasceu, assim, a gente tem um desenvolvimento que é gregário, a gente busca a aceitação, o conviver com todos. Então, tornar a vida do meu filho mais difícil, usar uma fachada, né, do tipo, olha, eu nego essa questão do meu filho, eu não falo sobre isso, eu não quero nem saber, só vai funcionar enquanto ele não der pinta, né? Vai ter uma hora que não vai adiantar mais. Então, talvez sentar, conversar, né? Também tem esses que querem que a mãe adivinhe, né? Então fica meio que dando umas pistas. Mas eu até te perguntei isso porque quando a gente vê
nas novelas, os envolvimentos amorosos, do jeito natural, eu digo, gente, de como é um envolvimento amoroso, seja hétero ou homossexual, com carinho, com problemas de relacionamento como a gente tem, passa a ser normal. E tudo que é normal no cotidiano da gente, a gente olha de uma forma diferente. Então, por isso que eu acho que os papéis que a gente vê interpretados, e Regina Duarte teve sexta-feira com a gente, ela vai fazer uma viúva homossexual na novela das 6. Olha. E aí você fala, gente, é assim, a vida da gente tem que ser normal. Antigamente não se dava beijo em televisão, não se falava de sexo. Faz parte da vida da gente. Então isso faz com que as famílias, quando estão juntas, comecem a comentar, quebrando barreiras, quebrando aquele gelo que às vezes tem. Por onde eu começo para falar sobre isso? Eu acho que os jovens também têm que ter um jogo de cintura com os pais, porque a gente também tem que entender que são gerações diferentes. E não é de uma hora para outra que a gente vai mudar, mas eu procuro sempre estar lendo alguns casos sobre jovens do mundo todo, para poder estar passando para minha família, mostrando quanto de dificuldade essas pessoas não sofrem para alguém ir lá e fazer xingar, fazer bullying na escola, entendeu? Então, o que eu procuro fazer é sempre isso, tá? Mas você acha que hoje está mais fácil para a pessoa se aceitar? Porque falar, se assumir, o que é assumir? Eu acho isso uma palavra tão esquisita, se assumir. Assumir uma bobagem. Eu acho que está mais fácil, obviamente, comparado com antigamente, está mais fácil, mas ainda está muito difícil. Ainda tem inúmeros casos de jovens que se matam por causa disso. A gente vê, eu como trabalho muito embalada, porque além da profissão de maquiador transformista, então a gente acompanha muitas histórias, porque tem pessoas que admiram o nosso trabalho, como muitas vezes a gente já ouviu assim, eu queria ficar como você, eu queria poder sair assim, e minha mãe não deixa porque eu tenho família evangélica, então a gente meio que fica um psicólogo ali, procura conversar, vai aos poucos, porque às vezes a pessoa quer tanto expor aquilo, mas ela não sabe por quem, por onde começar. Aí encontra a gente sem ao menos nem conhecer. Mas você passa uma imagem de vencedor para essa pessoa. Porque você conquistou algo que ela ainda não sabe por onde ir para conquistar, né? E elas acham que é tudo pelo mesmo caminho, né? Falar, você começou assim. Como é que você falou para sua mãe? Que eu vou falar para minha também. Mas a aceitação dentro de casa é outra situação, né? Não é todo mundo. É uma família, né? É diferente. Essa é uma das questões morais que a gente fala, né? Que mais prementes ou mais urgentes, né, da sociedade. A gente está lidando com questões de compromisso, de relação de liberdade e tal, que datam até do século XVIII. Então não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir fazer essa transformação, né, e fazer as pessoas aceitarem. Você falou um pouco sobre bullying, e existe bullying de todos os sentidos. Sim. Existe, inclusive, também dos homossexuais para com os heterossexuais, até por terem sofrido por tanto tempo. Então, acho que a questão do diálogo, de você sentir um pouco a sua família, se é uma família mais receptiva ou não, se você tem condições de assumir isso e de correr o risco até, talvez, se você tem como bancar essa informação, se você tem certeza disso que você está dizendo, claro, depois de ter vivenciado, experienciado, né? Acho que é todo um contexto que tem que ser posto em xeque ou à prova, não para você sair falando e achando que vai ser sucesso. Às vezes sim, mas às vezes não, é muito tempo, né? Muita história. Mas você falou um negócio que me deixou preocupada. Você tem certeza. E aí, 3 pontinhos. Você tem certeza. Gente, a gente conhece tanta gente, como você disse, que era casada com um homem, de repente. Eu acho que a pessoa tem certeza quando ela... Quando se é bissexual, eu tenho amigos que foram casados com parceiros de outro sexo, de repente se descobriram mais tardiamente. E quando saber que certezas tem? Porque isso não dá mais ou menos uma taxada? Eu sou isso, eu sou aquilo, e depois quando você se percebe tendo uma atração pelo outro do mesmo sexo, fala assim, então eu sou o quê? Isso não gera uma complicação maior? Acho que vai ter que... A gente o tempo todo está se questionando a respeito de várias coisas da vida, né? Então, a sexualidade. Não só a sexualidade. Quando a gente fala certeza, porque muitas vezes, por exemplo, Kátia, no caso dos adolescentes, eles confundem muito, às vezes, uma fase de identificação com uma atração por um outro sexo. Então, é importante a gente falar sobre essa dita certeza, né, que assim, não é uma coisa que no meio da sua adolescência você, olha, eu já tenho certeza. Às vezes você tem mediante uma vivência, uma experimentação, pessoa, uma amiga, isso, às vezes você tem uma identificação que você acaba confundindo. Então,
essa questão da certeza, como para todas as coisas da vida, até a profissão, como você falou, né? É algo que a gente vai ter que desenvolver, e que não é do dia para a noite, não é baseado só numa atração, é algo que talvez você precise, e com certeza você precisa pensar bastante a respeito. Veja, você vai estar confrontando, né, os seus pais, a sua família, a sua forma de ver o mundo, ou mesmo quando você é casado e de repente se descobre numa outra situação. Espera um pouco, o que está acontecendo? Né? Então, acho que essa certeza é, olha, eu já me questionei, eu fui atrás, eu pesquisei, eu vivenciei, eu experimentei e acredito que seja assim. Então, é um processo, né? Que não é tão simples, tão rápido, não é tão simples, vezes, exatamente. Né? Claro, começou dizendo que você não se enxerga homossexual, que você é curiosa. Só. Eu pensei, curiosa. E quando você descobriu que você se permitiria ser curiosa nesse sentido? Porque eu me permito me apaixonar por qualquer gênero de pessoa, não importa se seja uma mulher... Mas essa foi a primeira vez ou não? Eu já tinha ficado antes, mas assim, que rolou um sentimento foi a primeira vez. E não é uma barreira muito grande para ser quebrada? Com certeza, com certeza. Porque você fala, gente, é como se caísse uma bomba na sua cabeça. Pá! Caramba, e agora? O que eu sou? O que eu tô sentindo? Será que é uma carência? É que eu sou muito bem resolvida comigo mesma, então eu não fico me questionando muito. Né? Eu apenas vou e vivo o que eu tenho que viver. Sempre você mais desencanada. Buscando minha felicidade, porque eu acho assim, num mundo como o nosso hoje em dia, que tem tanta falta de amor, as pessoas, tipo, os casais héteros mesmo abandonam crianças. Eu acho que se tem um casal homossexual que quer adotar uma criança e tal, eu acho que a gente não devia estar questionando se isso é errado, entendeu? Né? E não pode ser errado isso. São duas pessoas que se amam claro. E que, na maioria das vezes, até salvam uma criança que foi abandonada por um casal hétero. E, na maioria das vezes, esses são casais que não têm aquelas escolhas de eu quero um recém-nascido, branquinho, de olhos claros. São pessoas que aceitam, é um casal que aceita, eu quero ter um filho. Que filho? O que vier pra mim. Então, aceita coisas que casais héteros... Coisas que eu digo, gente, não tem aquelas exigências de ser parecido com o pai, parecido com a mãe. Não, eles querem dar amor. Né? É uma troca. Ele quer dar, quer receber, mas independente da forma física, não é? Eu acho que esse também é um assunto que a gente tem que debater em casa, porque não é tão simples. Não é tão simples. Mas, ao mesmo tempo, devia ser simples, porque é algo natural. A gente está falando de amor. Então, quer dizer, o meu amor que eu sinto por uma criança é diferente do amor que você sente, que é diferente do amor que ele sente e que ela sente. Amor é amor, não tem diferenciação. A trama familiar, na verdade, ela não é tão simples, né? Ou tão só baseada em amor, né? É na família que eu vou descobrir outras questões também. Então, as famílias têm a sua trama, né? De afetos, então, de respeito, ou de concordância, ou de discordância. Mas isso toda família tem, que a gente nem concorda com a nossa própria família, muitas vezes. Né? Por isso que às vezes a gente pensa assim, mas é o amor. Não é só o amor, tem uma série de outras coisas, né? Tem dívida, tem o respeito, tem um reconhecimento, ou eu acho que eu estou em dívida com a minha mãe ou com o meu pai. A gente tem toda essa outra gama de afetos que embasa, inclusive, essa hora de eu me autoaceitar e de eu aceitar o outro, né? Ou falar para os meus pais que uma coisa Mas quando a gente tem um filho, a gente gera um filho, nem sempre aquele filho foi tão desejado, que você não planejou, como aquele que você fala, eu quero adotar. Esse foi desejado de fato, porque ali você se conscientizou que era um desejo seu. E quantas são as mulheres que engravidam sem querer? Exatamente. Não é? Quer dizer, não foi tão desejado quanto aquele. Então é isso, quer dizer, é você querer colocar aquele ser dentro de algo que para você é extremamente importante, que é a família da gente, né? Com certeza. E você que tem um filho, quer dizer, quando você saiu do Big Brother, você teve uma conversa com ele ou você agiu com naturalidade? Ele é muito novinho. Ele tem 2 anos agora. É bebezinho ainda, né? Não Mas eu sempre pretendo sempre conversar com ele que isso seja uma coisa natural para ele. Porque é natural, Porque né? é natural. Deveria ser natural. Eu digo deveria porque a gente sabe que o Brasil melhorou bastante, mas ainda tem muito a melhorar quando o assunto é preconceito. De fato. Não é? Na prática você vê que os pais, e até os jovens de uma forma geral, eles têm olhado para esse lado da aceitação sexual de uma forma um pouco mais evoluída nesse sentido, de buscar o respeito ao outro? Eu acho que tem vários temas
temas hoje em dia bastante em voga, né, na nossa sociedade. Acho que a homossexualidade é um deles, né, um assunto que seja pela televisão ou seja pela escola, ou enfim, de qualquer forma ele tem entrado muito em pauta na nossa vida cotidiana, né. Então, isso faz com que fique um pouco mais fácil desse assunto ser abordado, né, inclusive na clínica psicológica também, né, isso fica um pouco mais tranquilo de ser abordado. Isso não quer dizer que seja mais tranquilo de ser trabalhado, né? Como eu falei anteriormente, a gente está lidando com uma cultura, a gente está lidando com sonhos, com idealizações dos pais, mas é um passo, né? Como você bem disse, a sociedade vai caminhando e vai tentando, claro, a gente espera sempre que com respeito, com solidariedade, né? Com amor, como você disse, buscar caminhos alternativos para entender essas pessoas, para que elas se sintam adaptadas, aceitas, né? Como nessa condição, porque de verdade é como você diz, acho que o amor tem que estar em primeiro lugar, né? O respeito, e aceitar o diferente em tudo, né? No time de futebol, em todas as coisas, na religião, se mata em nome de religião, você fala, gente, como pode isso? Você vai para um estádio para você se divertir e você mata o outro porque ele simplesmente tem um gosto diferente do seu, né? O time de futebol escolhido dele é diferente. Quem dirá falar sobre homossexualidade. Então, eu acho que a gente tem ainda tanto a crescer. É mais uma diferença que tem que ser trabalhada. Uma diferença que tem que ser trabalhada. Só que nesse caso, a gente tem que ter urgência para tudo isso, porque não dá para se aceitar mais coisas que são feitas, né? Muito. Em nome violência, do seu pseudo-direito, né? Uma violência absurda, uma violência né? absurda, de fato. Acho que a gente está ainda como sociedade tentando achar alguns caminhos, né, para as coisas. Então não é de um dia para a noite que a coisa vai fluir, mas há alguns comportamentos que a gente não pode admitir. Então essa violência, a questão dos assassinatos que ocorrem tanto em nome da fé e da religião, quanto por conta dessa intolerância, né, com a orientação sexual do outro. Essas são coisas que independem, né? Tem a ver com características de caráter e de personalidade que independem da tua orientação Mas sexual. Aí a gente precisa de leis mais rígidas. De fato, para provar que as pessoas têm que ser responsáveis por aquilo que fazem. Se não seja pelo respeito, ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Mas vai ter que aceitar. E se a gente não tem leis fortes nesse sentido, infelizmente a gente vai continuar vendo casos absurdos como a gente tem visto na mídia, né? E que passam em branco. É verdade. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, tem um site que a gente pode acessar, né, doutora? clinicadoutorfamilia.com.br. Lá vocês abordam também temas do cotidiano e tudo mais, né? As dificuldades, né? Nós temos temas sobre neuropsicologia também, sobre psicologia e, claro, sobre todas as outras especialidades médicas. Então, caso alguém precise, a clínica está lá a serviço de todos. E saúde mental é primordial e o brasileiro não está acostumado a cuidar disso também. Pois né? é verdade. O brasileiro está precisando cuidar. Está mesmo. Está mais do que necessário. Quem quiser conhecer o teu trabalho, Flávio, tem um site? Ou a gente acha nas redes sociais? Nas redes sociais mesmo, no Instagram e no Facebook. E nas baladas de São Paulo e fora aí que eu trabalho na noite. E a gente acha no Insta como? Vivian Montilla. Vivian Montilla com dois L's. Isso. Tá no Face também, né? Também. Quem quiser te contratar para shows e tudo mais, tem como? Tem telefone. Tem? Qual que é? 97960-2270. É só ligar e te contratar. Com certeza. Obrigada pela participação. Adorei te conhecer, espero que você volte mais vezes. Se Deus quiser. Clara, quem quiser também te contratar com pode DJ, entrar no meu site, schoolblonde.com. Tá. Ou no Twitter também, que é Schoolblonde, ou Clara Aguilar, me procura lá. E aí, para saber de tudo, você vai Ou no YouTube, no canal As Claras, também tem os contatos que lá. Bom. Obrigada, adorei te conhecer, viu? Espero que você volte mais vezes. Obrigada, doutora, também. Agradeço. E você aí de casa comece a abordar esses temas todos. E mais do que isso, a gente tem que começar a respeitar tudo. Eu tenho uma religião, uma opinião, você de casa tem outra. E não quer dizer que a minha seja certa, nem a sua certa, mas a gente tem a obrigação de respeitar a do outro.